Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando a nossa live agora. Iniciamos um pouquinho atrasado, mas agora conseguimos resolver alguns probleminhas técnicos que nós estávamos tendo aqui. Sejam todas e todos bem-vindos. Vamos esperar mais alguns minutinhos para que outras pessoas possam ir entrando para acompanhar a nossa live. Essa live que é muito importante, tanto para Ibirité como para Sarzedo e toda a região metropolitana, que vai pautar um assunto de extrema urgência, né? A proteção do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, da Serra do Rola Moça, dos nossos aquíferos, do manancial, da agricultura familiar em toda essa região aqui de Ibirité e Sarzedo. Então, vou pedindo para todas e todos e compartilhando o link. Pode pegar o link, compartilhar no WhatsApp, compartilha nas outras páginas que vocês tiverem no Facebook, todos os espaços que puderem, é importante compartilhar, porque quanto mais pessoas participando desse grande movimento em defesa da Serra do Rola Moça, em defesa da nossa água, da agricultura, mais forte fica a luta, né? Vocês devem saber que há anos a gente vem lutando em defesa da Serra do Rola Moça, um lugar maravilhoso. É bem comum a gente caminhar pelas redes sociais das pessoas em Ibirité e Sarzedo, e sempre vê muita gente postando foto na serra, as cachoeiras, trilha de bike, trilha a pé mesmo, que mostra o potencial dessa serra, não só turístico, mas também para a manutenção da vida humana na região. A gente está falando de aquífero, estamos falando de grandes importâncias aí. E aí, para já ir iniciando essa live importantíssima, a gente vai fazer o convite para 3 pessoas maravilhosas que estão aí na luta em defesa da Serra do Rola Moça há muito tempo. Vocês já conhecem eles e que vem sempre colaborando, se dedicando para essa luta que não é uma luta fácil, é uma luta doída. A gente consegue vencer uma batalha, mas a gente sabe que lutar com uma mineradora que tem dinheiro é difícil, porque aí ela recorre, ela consegue, através dos seus aliados no governo, uma nova autorização, e isso vai acabando dificultando a luta, né? Mas a população de Ibirité está mobilizada, está organizada, e vem surgindo cada vez mais lideranças na cidade que querem sim travar essa luta em defesa da serra. Para não me delongar, já vou ir convidando aí o Décio, que é o nosso companheiro do Movimento Serra Sempre Viva, que tem aí uma experiência muito grande na luta em defesa da Serra do Rola Moça, e que vai poder falar um pouquinho para a gente o porquê que a gente resolveu fazer essa live agora, o porquê que a gente está tendo que mobilizar de novo contra uma mineração na Serra do Rola Moça. Se há poucos anos atrás a gente conseguiu paralisar essa mineração, o porquê do movimento está tendo que voltar com tudo para paralisar de novo essa mineração. Então, eu vou convidar o Décio, vou convidar o Bruno, que é um agricultor também, que vem dessa luta da agricultura familiar, e que tem muito para colaborar, porque mobilizaram, pararam os caminhões da mineradora e falaram que não ia passar mais na zona rural, e tem muito para colaborar com esse debate também. Primeiro, sejam bem-vindos, Décio, seja bem-vindo, Bruno. É um prazer gigantesco para todas e todos nós aqui que construímos o movimento, caminhar lado a lado com vocês. E aí, meninos, a ideia é que a gente possa dar um tempinho para que cada um possa colocar um pouquinho do seu relato a partir da sua vivência, a partir do que está mais por dentro, beleza? E aí vamos conversar com o Décio. Foi um dos primeiros aí a falar, olha, tá tendo uma movimentação estranha na mineradora, tá descendo caminhão, o que é isso? O que está acontecendo? E aí o Décio vai poder falar um pouco sobre isso para a gente. Então, é isso, Décio. Seja bem-vindo. Prazer ter você aí. E a fala é sua, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Marcos. Boa noite a todos e todas aí. Bruno, nosso companheiro aí de luta de Sarzedo. A gente tem que abraçar, as cidades têm que se unir, as pessoas que estão no movimento aí, porque sozinho, como se diz, uma andorinha só não faz verão. Primeiro, a gente está um bom tempo nessa luta aí contra essa mineradora Santa Paulina, principal, né? Tem várias outras nessa serra, mas hoje o foco é Santa Paulina, porque eles estão tentando reativar essa mineradora. Conseguiram alguma coisa aí, mas nada legal no nosso ponto de vista, né?
Nós tivemos várias vezes, várias reuniões já com o Ministério Público para poder colocar em prática o que está realmente acontecendo, deixar claro para o Ministério Público, e o Ministério Público abraça a causa, sempre nos ajudando, apoiando. E a preocupação nossa maior, porque na visão de políticos, é o desenvolvimento chega na cidade, vamos gerar emprego, mas não leva em conta quantos agricultores vão ficar sem emprego nesse período, né? Quando começar a explorar e depois eternamente, porque se começar a explorar, atingir os nossos aquíferos, secar os nossos 4 mananciais que a gente tem aqui em Birité, acabou a vida. Acabou a nossa água na torneira, a melhor água da região, né? Bendito. E acabou o emprego da agricultura familiar. De quase 1.000 agricultores nesse cinturão verde aqui do Parque Estadual Serra do Rola Moça. Isso tem que se levar em conta. Tem que se levar em conta, porque não começou isso ontem, tem 100 anos de agricultura, até mais, né? A pessoa vivendo, indo ali, plantando, cuidando da terra, das águas, dos mananciais, colocando o alimento na mesa das pessoas, né, da grande BH, que é muito importante essa questão da agricultura familiar nesse ponto aqui, que são produtos de ótima qualidade, com uma água muito boa, que molhado aí. Então a gente tem que frear essa mineradora. Esta mineradora teve o seu processo arquivado de tantos crimes cometidos. Ela cometeu crimes de abertura de estrada clandestina, ela cometeu crimes de remoção de vegetação na área do Parque Estadual Serra do Rola Moça, na sua área de amortecimento, 2 vezes crimes de abertura de estrada notificadas e reabriram a estrada, de continuar mexendo e estão mexendo agora novamente. Ou seja, cometeram o crime, o Ministério Público mandou punir, está ali, mas não se cumpre a lei orgânica da cidade, que teria que fazer, recuperar o dano ambiental. Porque notificar e convergir em UFIR, mandar pagar, o dinheiro para minerador é muito fácil. É dinheiro tranquilo, porque eles não plantam nada, eles não cuidam de nada, só extrai, né? A Copasa capta água e trata. Ele só extrai, só pega o minério, leva e vende. Então eles não têm trabalho. Então eu falo que é um dinheiro muito barato, muito fácil para eles. A gente está nesse período aí desse processo deles aí que foi arquivado, eles reabriram um novo processo e mais na frente vamos entrar em detalhes disso aí. Nós temos pessoas mais conhecedoras das leis, né, que pode-se pautar melhor essa situação que eu iria explicar aqui, dar uma pincelada. Mas hoje, se a população não acordar, amanhã nós vamos estar sem água na torneira, com poeira nas mesas, no nosso pulmão, respirando ar, em vez de ar puro, ar sujo, sabe o que é isso? Você chamar uma pessoa na sua casa, uma visita, quando chegar você tem que limpar a casa toda, e a pessoa encostou, sujei a roupa, de quê? De poeira, mas aquela sujeira limpa, no pulmão não, adoece, e sugere encargos para os hospitais, né? E a gente tem que tomar cuidado com a saúde da cidade, a saúde das pessoas da cidade. Então, é por aí, cuidando da água, dos nossos aquíferos, preservando nossos aquíferos, preservando a boa água aqui que está na torneira nossa, preservando a agricultura familiar e tudo de bom que oferece na biodiversidade do Parque Estadual Serra do Rola Moça, no cinturão verde da região de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos. Maravilha, Décio, é muito bom sempre ouvir aí a sua fala, que é uma fala importante aí de quem constrói, quem faz trilha, quem está sempre por dentro de todos os assuntos ligados à serra, não só a Rola Moça, mas também a da calçada e outras aí que estão próximo do nosso parque tão importante aí, e que vem trazer essa fala que é importantíssima, né? Uma fala de que é preciso garantir a proteção da Serra do Rola Moça se a gente quiser garantir vida, garantir água para a nossa população. Porque gente não vive sem água. Gente não vive sem água, a gente não planta sem água. E é importante, então, entender que quando a gente vem pautar isso, não é só um debate na defesa do lobo-guará, da canela de ema ou de outras espécies do cerradão. É também, mas não é só isso. Então, para aqueles que às vezes só se mobiliza quando a água bate na bunda, né, Décio? Então, vamos se mobilizar agora, porque é importante, muito importante que a gente se coloque nessa luta para paralisar essa mineradora. Uma mineradora absurda que vem afetando o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, fica do lado do Manancial Taboões, como o Décio coloca. Isso é um problema. Se a gente tem... Imagina você colocar
uma mineradora com potencial de destruição do lado da caixa d'água que leva água para toda Ibirité e região. Não faz sentido nenhum. O manancial está separado, a região do manancial se separa da mineradora para uma rua. De um lado é a área verde que vai dar no manancial e do outro lado a cava da mineradora. Então é um problema gigantesco que a gente tem que estar por dentro. E eu fico muito feliz de o Décio, nosso companheiro aí, vir falar um pouco sobre isso. Também aproveitar para dar boa noite aí também a Laís, que entrou, deu uma boa noite. Dar boa noite também a Geisa, nossa companheira também, que já esteve aí à frente disputando o CODEMA. A gente sabe como que é difícil, né, estar nesse espaço do CODEMA, os problemas que a gente vê lá dentro, a gente tem que, às vezes, acaba sendo a única voz que tem coragem de apontar o dedo, mas seguimos na luta aí. E agora, a ideia é que a gente passa para o Bruno, que ele vai se apresentar melhor aí do que eu poderia apresentar ele, vai falar um pouquinho sobre como que ele ficou sabendo que a mineradora tinha voltado, como que os agricultores da região receberam essa notícia, se foram comunicados ou não, se for de última hora, o que isso afeta a agricultura familiar em Sarzedo e Ibirité. Um grande conhecedor desse tema aí vai poder ajudar a gente. Só antes aí um pouquinho falar também, ler aqui um comentário. Quarentena Live. Boa noite. Ótimo tema da live. Já que os políticos não tiveram a decência a barrar essa destruição das nossas nascentes e fauna, que nosso povo, pé no chão, não podemos nos calar. Mineração é destruição. Brumadinho não basta. E o Fábio Pereira Diniz falou, boa noite. Já sabemos que o prefeito só gosta de dinheiro, mas a pergunta é que não quer calar. Qual a posição dos prefeitos? Acho importante. Se vocês quiserem também comentando, viu, Bruno, Décio, depois, podem ficar à vontade. E aí, agora, o nosso companheiro importante aí das lutas sociais, das lutas socioambientais, Frei Gilvander, fora a mineradora Santa Paulina de Ibirité, MG. Inadmissível a violência brutal e a devastação que causará o retorno dessa mineração. Absurdo, Frei está certíssimo, precisamos nos mobilizar. Inclusive, lembrando a todas e todos, nós temos uns cards aí, vamos soltar, estamos divulgando em todas as redes sociais. Agora, dia 17, quarta-feira, às 10 horas da manhã, tem audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para pautar esse tema. Esse tema incomodou tanto que chegou na Assembleia Legislativa, os deputados querem debater sobre isso, e é importante que a população esteja lá para colocar o dedo na cara daqueles que não ligam para a nossa água, para a nossa alimentação, para o nosso emprego. Então vamos mobilizar, chama os amigos, chama todo mundo para colar na audiência pública, que vai ocorrer agora, na próxima quarta, dia 17, às 10 horas da manhã. Beleza? Vamos ir divulgando aí também a arte, nos grupos, quem quiser pode mandar mensagem na página também, que a gente se organiza para ir junto, e é isso aí. Agora vamos passar para o companheiro Bruno. Vai lá, Bruno. Boa noite, Marcos. Boa noite, Décio. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a nossa live. Eu já peço, um favor para vocês que estão acompanhando a nossa live, para vocês compartilharem para os nossos demais amigos, que estão entrando também para acompanhar essa live, que vocês nos ajudem nessa divulgação, porque você é muito importante, nessa ação e nessa mobilização. Também, quem quiser mandar sua pergunta, fazer sua interação, estaremos aqui à disposição para você também fazer parte dessa live. Vamos lá. Eu me chamo Bruno Freitas, sou agricultor familiar, morador da comunidade rural Capão da Serra, município aqui na zona rural, na cidade de Sarzedo, uma região que tem como característica a agricultura familiar. Estamos à margem da Serra do Rola Moça, esse patrimônio que nós temos, aqui não só em nossa cidade, onde é um orgulho de todos os moradores e também tem uma importância muito grande, da gente manter esse ecossistema intacto da forma que está hoje. Para
trazer um pouquinho, pessoal, sobre a mineradora Santa Paulina, muitos de vocês devem estar prestando atenção assim: ué, mas esse assunto não já passou? Não já conseguiram, em determinado momento, frear essa movimentação e está voltando à tona? Para chegar até nos dias de hoje, você tem que fazer um pequeno resgate histórico dessa mineradora Santa Paulina. E eu posso trazer da parte, no qual nós criamos o movimento, nós nos organizamos, principalmente ali, no ano de 2018. É sim, pessoal, foi lá antes da pandemia, já passou a pandemia. Assim que passou a pandemia, o pessoal já está aí de volta com essa ação da mineradora Santa Paulina. Em 2018 foi no período que a mineradora tentou reiniciar as suas atividades, de tal modo que essa movimentação da sociedade, no qual vocês nos ajudaram naquele determinado momento, nós conseguimos frear as ações da mineradora nessa região. Foi um momento muito complicado para nós, mas também foi muito exitoso, porque o movimento ele acabou crescendo muito, ele começou a ter uma proporção que a própria, não só os agricultores ou os moradores da margem, começou a ter uma mobilização de todos. Todo mundo sabe que o Parque do Céu do Rola Moça é um patrimônio do nosso povo mineiro, em especial da nossa aqui região metropolitana. Em 2018, quando a própria mineradora ela começou a tentar reativar as suas operações, de modo sem dialogar com a população, aquele modo atropelando todos os passos, que até em operações que existe todo um rito para você abrir uma loja, imagine para você instalar uma mineração ou você reativar uma. Muitos desses estágios foram atropelados naquele momento. Foi neste momento que deu embasamento para conseguirmos paralisar esse tipo de ação. Nós estamos, gente, ali na agricultura familiar, no município de Sarzedo. A cava da mineradora é no município de Ibirité, onde também pega o município de Sarzedo. E chegando agora, atualizando essa versão da mineradora Santa Paulina 2023, é a versão ainda que envolve uma outra cidade, a cidade de Mário Campos. Aqui está aparecendo, pessoal, alguma das perguntas aqui. Aí depois eu peço até a ajuda do Marcos, se tiver como depois deixar mais à frente para me responder aqui para o pessoal. Em 2018, toda aquela ação que nós fizemos, conseguimos parar as atividades da mineradora Santa Paulina. E o próprio Henrique, que vai entrar aqui depois, vai conseguir trazer esse passo a passo mais burocrático para nós. Vocês vão me entender como que ela foi reativada, em que pé que está agora. E trazendo dentro daquela ação lá de 2018, ficou parado todo esse determinado momento, mas todos os impactos que foram criados naquele momento estão ainda aí, de herança. Mais uma herança maldita dessa atividade que teve na nossa região. Um exemplo delas, uma estrada que num determinado momento ela foi... eu posso falar que é uma estrada clandestina porque ninguém abre estrada à noite, E essa operação dessa estrada, ela foi toda aberta à noite. Nós temos vídeos, temos gravações, tem denúncia no Ministério Público. E no determinado momento depois, a própria Prefeitura de Ibirité colocou essa estrada como utilidade pública. Desde 2018, essa estrada não foi usada. Se ela tinha esse intuito de estrada com utilidade pública, nenhuma da população usou essa estrada. Ela ficou sempre fechada dentro da propriedade. A finalidade dela era dar acesso para conseguir transportar este minério pelas vias da comunidade rural. Ficou este período sem movimentação. E no início desse ano, a própria mineradora começou a fazer movimentações de novo, ali dentro da cava, porque eles conseguiram, perante um desembargador, dentro da Supram, uma autorização para tirar um minério que já tinha sido processado há tempos atrás. Eles estão alegando este ponto, que não seria uma cava nova, mas a gente mesmo sabe que não é bem assim. E para tirar esse minério de lá, gente, vocês que são moradores de Ibirité sabem muito bem que Ibirité não tem como
transportar este minério para a cidade de Ibirité. É inviável, tem lei municipal para isso. Construção de terminal não é algo simples, que demora muito tempo. Toda a infraestrutura para transportar este minério para Ibirité não existe. Qual que foi a saída? Vamos tentar transportar esse minério para a cidade de Sarzedo. Por quê? Existe essa estrada de ligação que foi criada em 2018, no qual ela joga numa estrada que já existe da comunidade rural do Capão da Serra, que liga a cidade de Sarzedo com a cidade de Ibirité. Optaram por usar essa mesma estrada para escoar o minério novamente. Começou ali de modo, como todo mundo já sabe, uma movimentação na mina, até chegar no momento onde começaram a transportar minério. Começou a passar um caminhão, começou a passar outro, até que ficou um pouco mais intenso essa movimentação, né, de caminhão, no qual a população, a comunidade rural foi atentando sobre aquela movimentação, chegando até num determinado momento que essa movimentação começou a incomodar novamente a comunidade. A mineração voltou depois daquele período que ela foi paralisada. O que está acontecendo? Procuramos os órgãos públicos, procuramos a prefeitura de Sarzedo, já que era uma prefeitura envolvida, né? Já que o transporte estava sendo feito dentro do território, dentro de uma comunidade que faz parte da cidade de Sarzedo, para tentar entender como esse processo ele tramitou. Como que ele tramitou? Qual foi os passos deste processo? Quando nós procuramos, não tivemos resposta. Se escoraram num TAC que foi feito lá em 2018, onde não cumpriram nada. Já tinha sido pedido dentro do CODEMA para esse TAC ser anulado porque não tinha cumprido. Mas no final das contas não existia autorização real para essa mineradora transportar esse minério agora perante a cidade. Essa movimentação não causou a paralisação. O que causou a paralisação dos caminhões dentro da comunidade? Foi depois da comunidade se sentir em perigo, ameaçada pelo transporte de minério, por ter vias muito estreitas que não comportam nenhum tráfego local dos próprios produtos da agricultura familiar. É uma região, uma das maiores produtoras de chuchu do estado. Mais à frente eu vou trazer os dados para você. É uma estrada que não comporta nenhum tráfego local. Você imagina do dia para a noite essa estrada começar, a descer caminhão de minério. E foi este o pontapé. Depois que começou a incomodar, a comunidade se reuniu em uma manhã e resolveu fechar a estrada. Em um dia, numa terça de manhã, resolveu assim: não vai passar aqui, porque não existe regulamentação nenhuma, não existe diálogo aqui, não tem condição nenhuma, nós estamos ficando em perigo aqui, Mais uma vez, estamos ficando em perigo aqui dentro da comunidade devido a esse transporte de minério. Juntou a comunidade e resolveu parar as atividades dos caminhões naquele determinado momento. Num determinado momento, no primeiro dia, nós não pedimos nota, porque a gente nem tinha essa noção, que para transportar minério de um local para o outro, ou qualquer material, tem que ter nota fiscal. Nesse primeiro dia, nós nem nos atentamos para isso. Ficou ali uma manhã toda, e depois dessa ação da comunidade, os responsáveis pela mineradora, isso já era véspera de um feriado, onde esses próprios responsáveis da mineradora falaram assim: não, nós vamos parar as atividades até uma determinada semana que vem, onde nós iremos dialogar com os órgãos públicos, correr atrás, a gente mesmo sabe, porque até nesse determinado momento não era claro para os municípios de onde está tirando esse minério e para onde está levando, como que está vendendo. Existe alguma regulamentação para rodar? Num primeiro momento, a gente só sentiu isso rodando na área rural. Mas este minério estava sendo transportado também dentro de áreas urbanas. Existe regulamentação para isso? Este foi o ponto no qual nós pegamos, e depois da gente ver que não existia nada definido, nós paramos. No segundo dia, nós pensando que essas operações iam ser paradas, que ia ter movimentação política, para entender todo o processo. No dia seguinte,
a própria mineradora não cumpriu nenhum acordo, entre aspas, que ela tinha firmado com a comunidade e começou as operações mais uma vez. Aí causou meio que uma revolta na comunidade, né? Aí mais uma vez a comunidade, no segundo dia seguido, a comunidade foi lá e parou mais uma vez as atividades da mineradora Santa Paulina, o transporte, né? Esse segundo dia foi um segundo dia mais tenso, no qual, né, as coisas se apertaram mais. Foi onde começou a ter um clamor mais público, né? Onde entramos em contato, subiu o vereador, a coisa tensionou tanto que chegou em determinado momento, né? Quando foi puxar as notas, não tinha autorização, a própria prefeitura suspendeu, porque ele não tinha condição. É uma estrada que não tem sinalização alguma. É uma estrada que tem muito aclive, declive. É uma estrada que tem curvas fechadas. Em 2018, uma carreta quase bateu no escolar lotado de crianças. Depois, Marcos, quando o Décio ou os outros meninos estiverem falando, eu tenho até o vídeo aqui preparado. Se quiser, depois a gente passa, né, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. E este, né, acabou tensionando de parar, da prefeitura suspendeu essas operações, no qual desdobrou em uma reunião dentro da Câmara de Vereadores, que era uma reunião, nós nem chamamos uma audiência pública naquele determinado momento, onde a própria empresa levou o pessoal, começou a fazer barulho, e trazendo um pouco dos dados ali da região, que é o que os meninos aqui tinham me pedido. Gente, toda a operação, trazendo aqui a respeito da agricultura familiar, só, gente, essa comunidade rural aí do Capão, porque essa região tem a característica de ser uma grande produtora de chuchu. E não é uma grande qualquer. É uma das maiores produtoras de chuchu do estado. Sarzedo tem a segunda maior plantação de chuchu do estado de Minas Gerais, onde só Sarzedo produz 20% de todo o chuchu que é plantado no estado de Minas Gerais. E Ibirité também tem uma produção que soma o total de 29%, né, de toda a produção do estado. Isso daqui, pessoal, dados, né, do Ceasa, tirado lá do portal, porque todo chuchu que é comercializado dentro do Ceasa, ele tem um registro. E quando o pessoal fala que gera renda, que a mineração vai trazer isso, vai trazer aquilo, isso só dados do ano passado. Juntando essa produção que está na divisa de Sarzedo e Ibirité, só Ibirité, o que foi comercializado só de chuchu, pessoal. Isso fora as outras culturas. Só em Ibirité foram R$11.110.483,27. Isso só de chuchu em Ibirité. Mais R$7.718.020, o que entrou no Ceasa, né, de plantação de chuchu, gente. Isso aí fora as outras culturas. Essa região ela tem muito brócolis, alface, couve, cebolinha. Esses dados a gente consegue trazer aqui, ele é apurado por conta que o Ceasa, ele registra. Outros já sai direto, que são produtos mais perecíveis, já sai direto para a mesa, né, de toda a população de Belo Horizonte. Aí quando vem com o apelo de que a mineração vai trazer trabalho, e vai trazer emprego, e vai trazer renda, e o que ela vai desempregar? Toda a cadeia aqui da agricultura familiar nessa região, ela emprega mais de 600 pessoas. Com qualidade de vida, você vai acabar com uma cadeia inteira de agricultores. Você vai tirar 50% de produção de um legume do estado, que praticamente, juntando Sarzedo, Ibirité e Mário Campos, detém hoje quase 70% da produção de chuchu no estado de Minas Gerais. E se você for trazer as folhas, o restante que vai acabar, a cultura de chuchu, alface, cebola, tudo que é importante para abastecer Belo Horizonte, isso vai desaparecer da mesa do povo mineiro. Essa produção exporta para outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. É um ponto estratégico para alimentar a população de Belo Horizonte, que nós podemos perder se essa ação da mineradora
ela seguir em diante. Ela está instalada na mina onde nasce a água, né, do córrego Capão da Serra. A estrada no qual foi criada, meio que clandestina, ela praticamente vai matar um rio inteiro. Esse rio que passa aos fundos da cidade de Ibirité, que também é usado pela agricultura. Esta ação, as águas que são usadas nesse local não são águas só para irrigação. É água também para o consumo de toda uma população, de todos os agricultores, abastece grande parte da cidade de Belo Horizonte. E esse transporte de minério, no qual nós estamos descrevendo aqui dessa vez, na versão 2023 da mineradora Santa Paulina, vem com um agravamento ainda maior. Ela começou em Ibirité, tentou transportar para Sarzedo e agora já tem a cidade de Mário Campos envolvida. Por quê? Todos os caminhões que estão saindo ou que irão sair da mineradora para ser levado, né, até um terminal de cargas, será levado num terminal de cargas que fica dentro da cidade de Sarzedo, mas ele só tem acesso pela cidade de Mário Campos. E o que está previsto hoje da mineradora Santa Paulina é de 10 em 10 minutos passar um caminhão de minério ou até mesmo uma carreta, um caminhão maior, cortando toda a comunidade rural, chegando também dentro da cidade de Sarzedo, rodando em área urbana, descendo pela BR-040, passando dentro de Mário Campos até chegar nesse terminal. A gente já sabe o caos que é, né? As nossas estradas, a nossa MG que não é duplicada, todos os problemas que ela já tem. Você imagina, de 10 em 10 minutos descendo uma carreta dentro da área urbana, passando dentro de Sarzedo, descendo a serra aí de Mário Campos. O transtorno que isso vai causar. E a regulamentação disso? Porque é o outro ponto, né? Que as prefeituras, na hora que elas vão firmar os TACs, elas trazem, né? Que as prefeituras não podem renunciar recursos, né? Por conta da dependência que as cidades têm. Mas e o que a cidade aqui vai perder? Hoje, com essa ação e essa ação futura, só a cidade de Sarzedo, com a questão, só com a plantação de chuchu, vai perder 7 milhões se a agricultura acabar. Ibirité vai perder 11. E não é uma ação imediata. Se você for contar o que a agricultura produziu nessa região em 60 anos, você coloca... É questão, gente, de beirar bilhão. E fora que o que é vendido e o que retorna para o município, toda a população gasta dentro dos municípios, né? Isso fica aqui. Isso não vai para uma pessoa, que esses 11 milhões vai para o bolso de uma pessoa, onde a pessoa nem gasta no município, nem sabe onde é a mina. Além de colocar, né, toda a população em risco. E eu peço aqui para vocês ficarem atentos, somarem essa luta. Porque nós somos sim responsáveis, né, pelo amanhã, pelo que cidade nós queremos. Aqui é uma decisão, não é se a agricultura vai acabar ou se a mineração ela é mais importante do que uma qualidade de vida. Ela vai atropelar tudo, vai trazer problemas crônicos para a cidade de Sarzedo, vai trazer problemas para a cidade de Ibirité. É uma região que está em franco desenvolvimento e carece, né, dessas áreas até para manter a qualidade de vida, né, de nossa população. Marcos, Décio, vocês podem ir retornando aqui, que eu já estou ansioso para ver a pergunta que o pessoal tinha mandado aqui, que eu vi aparecendo aqui na telinha. O pessoal, bora compartilhar, hein? Nós precisamos de vocês, que vocês façam essa live chegar o mais longe possível, interagir conosco, se somar nessa luta, participar das ações, participar das audiências públicas, interagir conosco, cobrar do seu vereador, cobrar do seu prefeito. Isso aqui já apareceu aqui em alguns momentos, era uma das perguntas, né? A gente tem que até tomar cuidado como que responde algumas, mas a gente está preparado para isso, Marcos. E se tiver como retornar algumas daquelas perguntas, eu estou aqui à disposição para responder, tá bom? Ótimo. Eu vou passar elas rapidinho aqui. Aí vocês vão lendo. Nas que vocês quiserem comentar, vocês levantam a mão, viu? Ouviu, Décio? O Fábio Pereira. Ele... Boa noite. Já sabemos que
prefeitos só gostam de dinheiro, mas a pergunta que não quer calar, qual a posição dos prefeitos? Vocês sabem quais são as posições dos prefeitos frente a isso? Bruno pode Essa falar pergunta, o Sarzedo, essa Décio fala sobre pergunta o é, Maté. essa pergunta é boa, porque nós dois gostamos de falar dessa, né, Décio? Demais. Esclarecer, né? Vamos falar, esclarecer as pessoas o que de fato acontece nas cidades. Posso falar? Pode falar primeiro, Décio, que eu já falei. Vamos lá. Aqui em Ibirité é bem explícito a posição do prefeito com relação a essa mineradora. Né? O Marcos vivenciou que fizemos aqui um trabalho enorme para criar um projeto de patrimônio hídrico e da biodiversidade de Ibirité, um projeto que ficamos várias reuniões na prefeitura, várias reuniões na Câmara. Depois da Câmara, das reuniões, fomos até a prefeitura, conversamos com o prefeito sobre essa situação, que precisava, que tinha que barrar essa mineradora. Fizemos audiência pública, ele se prometeu, falou assim, caso a população queira mesmo e a Câmara aceite esse projeto, eu vou aceitar esse projeto, né? Sancionar o projeto, desculpa. Eu vou sancionar. E aconteceu que a Câmara dos 15, 14 aprovaram, não quis mesmo que passasse. Então 14 assinaram com a gente, fomos para o prefeito vetou o nosso projeto. Voltou para a Câmara, nesse momento na Câmara, nós fomos postos para fora, não do plenário da Câmara, para fora do espaço da Câmara, do lado de fora do portão, na rua, fecharam as grades, né? Isso eu canso de repetir, repito todas as vezes, porque as pessoas esquecem, né? Nós fomos para a rua, porque a pandemia poderia dar problema para eles. 4 ou 5 pessoas no nosso movimento. Eu, Pedro, Frei Gilvander, Alenice, e tinha outra pessoa que, se me desculpa, eu esqueci o nome aqui agora. Então são elas 4 ou 5 pessoas no movimento, postos para fora. E nesse momento, o minerador já tinha conversado com eles, e eles simplesmente inverteram o voto. Vereador que prometeu para mim que iria votar a favor do projeto, votou contra. E tem a cara de pau de me parar na rua e cumprimentar. Eu já avisei 2 vezes que não é para fazer isso, que é para atravessar a rua e passar para o outro lado. Porque nem todo mundo tem, como diz, sangue de barata, né? Tem que falar assim. Então, a posição dele é muito clara depois desse momento. Depois ele me cria um projeto, ele aprovou um decreto, onde o anexo 4 favorecia a mineradora, criando uma perna dentro da mineradora, uma estrada que sai na estrada do Capão, que foi identificada 2 vezes, né? Foi denunciado, o proprietário da terra foi condenado, mas hoje eles estão lá, julgando cascalho, melhorando a estrada, uma estrada condenada, né? Mas aí vai dar o jeito, nós já estamos articulando para que resolva essa situação, né? Através da lei orgânica, né? Que tem todo o crime ambiental cometido, você é notificado, paga-se a lei e recupera o dano ambiental. Então, diante disso, a gente já sabe a posição dos prefeitos aqui e nosso legislativo também. Não são todos, mas muitos do legislativo são corrompidos, né, pela situação e muitas vezes por ter 40, 50 empregos dentro da prefeitura, quando chega um projeto para votar, ele tem que votar de acordo com a vontade daqueles que estão executando, que estão supostamente trabalhando pela cidade, que eu não vejo que isso é trabalho algum para a cidade, muito pelo contrário, estão acabando com a cidade, estão acabando com a água, acabando com a área verde, o ar puro, destruindo a cidade, sangrando a cidade, né, dessa forma, porque eu vejo que na natureza a gente tem que deixar, pelo menos do jeito que a gente encontrou, menos que isso, é prejuízo. Você está deixando um legado enorme para futuras gerações. E o momento atual de crise hídrica, temos que pensar nesses mananciais que temos aqui. Temos que preservar, né? É muito difícil ficar repetindo essas coisas, mas é isso aí. O prefeito de nossa cidade está com a mineradora. Passo para o Marcos aí. Essa eu quero responder também, Décio, que essa é boa. Essa daí é boa. Ô Décio, aí pelo menos ele finge, né, que tá conduzindo o processo. Aqui em Sarzedo é aquela coisa. A mineradora é em Ibirité, eu não tenho muito problema com isso não. Isso nem vai chegar tanto aqui em Sarzedo. Mas a prefeitura se movimenta de tal forma que ela é impressionante. A gente tem que...
o poder público, ele é emperrado em muitas das vezes, né? Quando você precisa pegar um documento, quando você precisa pegar uma segunda guia, quando você precisa ir atrás de qualquer documento específico com uma população geral. Mas ele destrava tão rápido, mas tão rápido quando tem alguns interesses em especial, que a própria prefeitura aqui de Sarzedo, ela conseguiu inovar. Olha bem que você vê, anota aí, hein, Décio? Anota Décio, anota aí, Marcos. Eles conseguiram firmar um TAC pior do que eles firmou em 2018. Pra vocês terem noção. Eu virei e falei assim, olha, a incompetência aqui tá boa, hein? Vocês evoluíram, vocês estão conseguindo firmar um TAC pior do que vocês firmaram em 2018. E também, né, com uma parceria público-privado, onde a prefeitura assume todas as obras, pede um pouquinho de manilha, pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e já estão praticamente, né, com a proposta de duplicação da via, já está praticamente montado um TAC assinado, com laudo, isso aí tudo, gente, aconteceu em 4, 5 dias. Olha a agilidade do poder público, é impressionante quando interessa, né, e olha que nem tá tão explícito assim esse interesse da cidade, mas com pouco, sem ironia aqui agora, né? Aqui na cidade de Sarzedo, é difícil até se debater esse assunto, por conta que nós fizemos uma reunião na Câmara de Vereadores, onde era para o poder público entender o processo. Já foi um caos de condução da Câmara de Vereadores, poucos vereadores, né, conseguindo se posicionar, já que na própria cidade tem uma mineradora, e o que está sendo debatido aqui não é essa mineradora, é uma outra mineradora que está instalando, uma mineradora Santa Paulina, e a própria dificuldade de fundamentar a respeito do processo acaba, né, prejudicando muito. Porque você não tem um legislativo que fiscaliza, e você tem um executivo que muitas das vezes, né, que só olha o interesse do empreendedor, aí fica muito mais difícil. Sendo que todos os prefeitos, vereadores, eles são eleitos, né, para ser meio que um intermediador ali da população. Porque senão não tem necessidade da gente ter prefeito. Por conta que o interesse de uns tem mais peso que o interesse de outros, né? E aqui a coisa, ela não está andando não, a coisa é que ela está correndo. Amanhã mesmo vai ter. E já trazendo para quem é daqui de Sarzedo, amanhã tem reunião do CODEMA, começa às 9 horas na Secretaria de Meio Ambiente, tá em pauta a respeito da mineradora Santa Paulina, e quem tiver aqui, for de Sarzedo, quiser acompanhar, está convidado. Décio, Marcos, a mineradora já contratou, olha bem pra você ver, ó, já estreou, já contratou uma moradora da comunidade, já passou lá convidando, e uma inovação agora, tá? Estão andando com um discurso que não precisa de Secretaria de Educação não, que agora eles vão abrir até escola lá. Tá bom? Eu devolvo para vocês. Não é fácil não, viu? É a mineradora utilizando seus poderes aí econômicos para, infelizmente, pressionar o povo, usando, inclusive, dos próprios problemas sociais que a gente vive, né? Fechou a escola, agora promete abrir escola, é complicado. Décio vai falar aí. E aí, após, a gente já vai passar para o próximo bloco, que seria o bloco que vai estar presente aí a Lenice, né, e o Frei Gilvander, beleza? São 2 outros companheiros que estão nessa luta aí importantíssima. Vai lá, Décio. Só para frisar aqui, espero que eles não abram escola de mineração, né? Ponto outro, eles fecharam uma escola, existe uma lei que fala que escola rural não pode se fechar, porque escola rural não é só para criança, é para os adultos também que tiveram condição de estudar na infância, que pode estudar à noite, né? Ah, mas aqui para crianças, não, eles fecharam porque a mineração, a estrada passa na porta da escola, agora estão falando que vão fazer outra escola, espero eu que não seja escola de mineração. Passo aí, Marcos, obrigado. Eu que agradeço, obrigado Bruno, obrigado Décio, muito bom estar com vocês aí nesse momentinho. E aí agora a gente vai chamar Frei Gilvander e a Lenice para compor com a gente a mesa, viu? Abração para vocês. Obrigadão Marcos, obrigadão Décio. Bem-vindo, Frei Gilvander, bem-vinda Lenice, um prazer ter vocês aí com a gente hoje, nessa segunda-feira, friozinha.
pautando esse tema tão importante para a cidade de Brité, para a cidade de Sarzedo, para todas essas regiões aqui, né? Mineradora Santa Paulina, nunca mais, né? Lembrando também a todas e todos que quarta-feira, dia 17, às 10 horas da manhã, vamos ter uma audiência na Assembleia Legislativa para pautar justamente essa questão. Nós não queremos a volta da mineração, nós sabemos como que essa mineradora é sim uma mineradora criminosa, abriu ilegalmente uma estrada de forma totalmente ilegal, inclusive agora utiliza essa estrada para chegar até a estrada do Capão e poder fazer o escoamento da mineração, já foi atuada por diversas vezes pelos órgãos ambientais, não pode continuar. Não podemos colocar na mão de uma mineradora criminosa a possibilidade de acabar com a nossa água, de atacar o nosso aquífero Taboões, no nosso manancial Taboões, ou de colocar em risco a agricultura familiar da cidade. E para isso, nada melhor do que ter mais 2 companheiros aqui gigantes, que estão aí há muito tempo nessa luta importante, para falar um pouquinho sobre o porquê da gente estar aqui numa sexta-feira à noite pautando esse tema tão importante. E aí eu vou pedir que a Alenice comece. Eu não vou apresentar, porque senão eu apresento, vocês se apresentam em seguida. Então, pedir que a Alenice se apresente, fale um pouquinho sobre quem é a Alenice no meio disso tudo, e possa já iniciar a sua fala. Boa noite a todos, todas e todes. Eu agradeço, Marcos, o convite de estar aqui nessa live. Boa noite também ao Frei Gilvander, ao Décio e ao Bruno, né, nossos companheiros aqui de mesa. E eu sou uma moradora do município de Birité há muitos anos, há mais de 20 anos que eu moro aqui, próximo à Serra do Rola Moça. E desde o momento em que eu vim morar aqui, eu me apaixonei pela Serra do Rola Moça, né, busquei conhecer, né, as belezas da Serra do Rola Moça. O Décio, né, Rodrigues é um grande conhecedor da serra e das suas belezas, já nos levou em vários lugares maravilhosos, paradisíacos. E por coincidência também, profissionalmente, eu logo depois disso, eu participei do plano de manejo, né, do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, e tive a oportunidade de colaborar no tema específico arqueologia, né, que é a minha profissão. E quero dizer a vocês, né, que a Serra do Rola Moça é um local, né, munido de um patrimônio cultural impressionante, com muitas cavernas, que tem muitos vestígios, inclusive de ocupações pré-coloniais, né, de 2.000, 3.000 anos, 1.500 anos. Então, também é um local que tem que ser conservado em função dessa importante memória. Foi justamente pesquisando essa Serra do Rola Moça que se descobriu que as cavernas dos campos ferruginosos, quer dizer, né, dessa matriz rochosa, né, canga, minério de ferro, também foram ocupadas no período pré-colonial aqui, né, em Minas Gerais. E isso é uma informação muito importante do ponto de vista científico. E essa informação, ela foi levantada, né, a partir somente deste século, em 2000 e pouco. E isso é uma informação muito importante que eu trago para vocês, né? Para além de toda a biodiversidade relacionada à Mata Atlântica, aos mananciais, né, que emanam do aquífero Cauê. É mais conhecido, né, o próprio plano de manejo, em função do percurso, né, do epicentro do Parque Estadual, ele fez um estudo mais pormenorizado dentro da área do parque mesmo, propriamente dito. A sua zona de amortecimento
ela foi menos vasculhada. E aí eu falo a vocês que a parte leste da Serra do Rola Moça, que está justamente aqui na nossa área de Ibirité, Sarzedo, né, e Mário Campos, ela ainda é pouco conhecida, porque ela não foi estudada na profundidade que foi feito dentro da área da unidade de conservação. E eu percebo, rodando e andando aqui nessa área da zona de amortecimento, que há ainda, gente, inúmeras cavernas, inúmeros compartimentos topográficos da serra que ainda não foram pesquisados, não só sob a ótica da arqueologia, da espeleologia, mas de várias especialidades. Então, é muito preocupante, né, quando a gente vê aí a fala, né, dos companheiros Décio, Marcos, Bruno, que falam, né, dessa cratera que eu, como moradora, sempre a minha expectativa, isso desde, né, mais de 20 anos, era qual? Que essa cratera fosse recuperada do ponto de vista ambiental. Esta sempre foi a expectativa, não só minha, mas de vários especialistas, moradores, ambientalistas que atuam aqui na região metropolitana. É inaceitável ter uma cratera de mineração num local estratégico do ponto de vista, né, dos aquíferos, dos recursos de água, né, que ao lado, vamos dizer assim, né, do manancial de Taboões. Fica exatamente ao lado a cratera da mineração Santa Paulina. E isso é inaceitável. E é ainda mais curioso, estranho e revoltante que os órgãos ambientais de Minas Gerais já não tenham dado o cheque-mate, né, nessa empresa, falado, agora os senhores precisam recuperar porque é lei. A gente escuta que a mineradora Santa Paulina ainda negocia possibilidade de escoamento, não é, do minério retirado dentro da sua propriedade. Isso é muito grave. Nós, pelo que a gente tem tentado ler e acompanhar, tudo parece de forma ilegal, né? É o que parece, de uma forma feita sem transparência, sobretudo, junto à população, tanto de Ibirité, porque a cava encontra-se dentro do território do município de Ibirité, e, sobretudo, junto aos moradores locais, no caso envolvendo a comunidade de agricultores familiares do Capão da Serra, né, da qual o Bruno participa, é liderança e é integrante, né, dessa comunidade tradicional. Lembrando que toda a região da Serra do Rola Moça é composta, né, tradicionalmente pelo cinturão verde, que de forma secular produz alimento em toda essa região, produz alimento saudável. Portanto, os agricultores familiares têm todo o direito de estarem ali no seu território e de serem respeitados. Agora, mineração na Serra do Rola Moça é incompatível com a proteção ambiental, com a proteção das nossas águas limpas, que já são raras na região metropolitana, e principalmente incompatível com uma área de produção de alimentos, porque isso vai na contramão de tudo o que a gente luta, que é a soberania alimentar, que é a segurança alimentar na região metropolitana. As pessoas falam muito, se preocupam muito com a escassez hídrica, mas, além da escassez hídrica, é extremamente importante pensar na segurança alimentar, obviamente, de alimentos saudáveis. E é impossível imaginar
que essa mineração possa querer escoar minério por uma estrada, né, que atravessa um território da agricultura familiar. E que para ela poder passar os seus mega caminhões, obviamente, ela vai destruir ainda mais a Mata Atlântica e contaminar, né, os poucos mananciais que ali ainda persistem e que são fundamentais, né, para a irrigação das hortas. Então, a gente fica muito preocupado com essa situação e com essa falta de transparência também junto à Prefeitura de Sarzedo. Eu estive em uma reunião na Câmara Municipal que eu fiquei realmente muito preocupada. Em primeiro lugar, porque não acharam correto nós de Ibirité estarmos lá. Ouvimos, inclusive, isso. O que esse povo de Ibirité veio fazer aqui? Então, eu digo, nós fomos lá, primeiro porque a mineradora está no território de Ibirité. E fomos lá porque defendemos a Serra do Rola Moça em todas as suas vertentes. Em todas, do lado de lá, do lado de cá. E somos companheiros e defendemos, né, os direitos da agricultura familiar na região metropolitana como um todo. E somos solidários à comunidade do Capão da Serra, que está realmente sendo completamente violada em seus direitos. Eu não sei se eu estou me estendendo, Marcos, mas eu acho que sim, né? Mas o que eu quero dizer... Maravilhosa aula. Então tá ótimo. O que eu quero dizer é que eu fiquei bastante preocupada com essa reunião lá em Sarzedo, quando uma mãe que estava da comunidade Capão da Serra estava lá e ela disse que os escolares passam na estradinha correndo risco, né, de bater de frente com os caminhões de minério. Eu fiquei impressionada. Isso é gravíssimo. Aí agora, quando falam, né, vão reativar a escola rural. Ótimo, porque é direito de ter a escola local funcionando. Mas será que a motivação não foi para deixar a estrada livre para os caminhões? É uma pergunta. O que motiva a reativação dessa escola rural? Gente, nós precisamos nos organizar muito, né, contra essas atitudes muito sérias que estão acontecendo aqui na região região metropolitana. Por exemplo, o Rodoanel, Rodominério, que estão querendo também passar aqui na região da Serra do Rola Moça, é exatamente para viabilizar o escoamento do minério aqui, retirado da Serra do Rola Moça. Não imaginem que não há uma conexão entre esse interesse dessa estrada e essas ligações com esses terminais ferroviários, seja em Sarzedo, seja em Mário Campos, uma conexão com o que a gente já está há muito tempo alertando, que é o projeto do famigerado Rodoanel, Rodominério. Há um projeto muito claro, não só da mineração Santa Paulina, mas também da MGB, que é do outro lado da serra, da Vale, não é? Da Itaminas, e de tantas outras que estão querendo se implantar na região agora, expandir aqui no alto da Serra dos Picos Três Irmãos. Isso me parece uma rede de segmentos, né, de empreendimentos que estão tentando se conectar, né,
e fortalecer, obviamente, o projeto do Rodoanel Rodominério. Então, nós precisamos nos unir, nos dar os braços, seja com a comunidade do Capão da Serra, seja com a comunidade do Tejuco, lá em Brumadinho, seja com as comunidades de agricultores familiares de Mário Campo, que já estão sendo penalizados em função da tragédia crime, que contaminou, né, as suas águas lá na beira do Paraopeba. Nós precisamos nos organizar, nos apoiar, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, toda essa região, Belo Horizonte, é muito importante a participação, né, da população, principalmente dessa região leste, ao longo da serra, porque ela também será prejudicada. Então, eu rogo que na audiência pública que vai ter agora, dia 17, às 10 horas da manhã, que nós tenhamos participantes, moradores daqui da região de Belo Horizonte, que participem da audiência pública, que nos ajude, né, contra mais essa insanidade, né, que são essas negociações pouco transparentes, né, imorais, da mineração Santa Paulina com os poderes públicos municipais, em especial no caso de Sarzedo. Então é isso, eu paro por aqui, né, e continuo à disposição. Obrigada. Maravilhosa. Nossa, podia ficar aqui horas ouvindo, né, Frei? É muito conhecimento que eu acho que precisa assim, ser compartilhado com todas, todos, todo mundo que está aí nessa cidade, que bebe essa água, que precisa, que se alimenta do lazer, que se alimenta dos alimentos que vêm da terra dessa região, que se fortalecem a partir desse território, né? Precisamos nos movimentar. E muito bom quando a gente escuta a Lenice falando assim, ei, a mineração, a agricultura já estava aqui antes. Esse território aqui era da agricultura, não é da mineradora. As mineradoras chegam agora querendo destruir tudo. E também, eu até arrupiei quando a Lenice fala sobre essa ideia desse projeto das mineradoras que tem para essa serra do Rola Moça, para a serra dos Três Irmãos, para todas essas serras. Projeto que é um projeto já falido, não à toa, que matou 272 pessoas com o rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho, que coloca outras milhares de pessoas em risco por conta dessa possibilidade que vez ou outra vem à tona de romper barragem, seja em Sarzedo ou uma nova em Brumadinho, que deixa o nosso território minado aí, né? Um lugar tão belo que vem sendo aproveitado pelos nossos antepassados aí há tanto tempo, da melhor forma possível, e que agora está na mira aí dos barões da mineração, que só veem lucro e que pouco se importa com as estruturas sociais que foram construídas, essa autonomia econômica que foi construída, a importância de ter alimento, de ter água na mesa das pessoas na nossa região. E aí, passando também agora para o Frei Gilvander poder falar um pouquinho para a gente, colocar também essa dimensão da luta. Frei Gilvander que está em várias frentes, travando bom combate, conectando as lutas, né, porque as lutas precisam realmente estar conectadas. Se os projetos deles estão conectados, então que a gente conecte as lutas do povo da nossa região, né? Seja a luta por terra, a luta por moradia, a luta pelo meio ambiente, todas essas lutas precisam estar juntas, né? Não tem nada separado. Eles já entenderam, não à toa que ficam... vamos abrir uma estrada ilegal aqui que não é nada. Aí de repente essa estrada ilegal, passa 3 anos, você percebe que ela que ia ligar a um ponto estratégico, uma rota de escoamento de minério. Vamos paralisar aquela escola rural ali, que por determinados motivo, etc e tal, mas aí quando você vai ver é porque ela está na rota do escoamento do minério e que poderia gerar vários problemas. Eles já perceberam esse potencial de conexão e se conectam. Não acho que seja... que tenho certeza que quando uma mineradora é barrada, um representante liga para outro e fala assim, e se a gente fazer isso aqui em conjunto e tal, nós sai lucrando. Infelizmente, é esse jeito que eles se conectam, então o povo precisa se conectar também para dar uma resposta, né? E aí, Frei, vou pedir que você inicie, só também falando com a galera que está de casa,
que a gente teve um problema técnico, então, infelizmente, o Henrique não vai conseguir participar, ele já até colocou os comentários aqui na live. Henrique, que é um companheiro muito importante, que entende muito de todo esse processo jurídico movimentado pela Santa Paulina, em que, em um primeiro momento, ela minerava sem ter uma licença, sem ter os estudos de impacto necessário. Depois é dado para ela um prazo para ela poder fazer esses estudos, para ela apresentar uma documentação. Ela não consegue apresentar essa documentação. Depois ainda vem aquela decisão do TAC, em que ela volta a minerar. A gente foi lá e falou, não, ela não tem que voltar a minerar. Ela está fora dessa... Ela é uma criminosa, ela não apresentou os estudos, ela não está dentro da lei, então aí o Ministério Público volta atrás e faz com que ela deixe de atuar. E aí agora, para nossa surpresa, a mineração volta para a Serra. A desculpa deles é que eles estão transportando o material já minerado, mas a gente sabe que isso é uma balela. Eles mineram, sim, retiram o material que está no solo para transportar. Inclusive, o número de transporte que eles colocam são absurdos, se eu não me engano, 60 e poucos caminhões por dia. Não sei quantos milhões de toneladas de minério. Vocês que passam ali naquela cava, vocês acham mesmo que tem mais de 1 milhão de toneladas de minério exposta ali para ser carregado? Que tem mais de 63 caminhões de minério por dia, que é a previsão deles, é só para transportar minério que foi depositada com o tempo. O Henrique que fala muito sobre isso. Você acha que o Sojão, lá do início do século passado, que arrancava minério à mão, conseguiu acumular mais de 1 milhão de toneladas de minério para ser escoado agora? É óbvio que não. A gente agora lida com uma mineração que destrói em uma década o que o Sojão, por exemplo, destruía conseguia fazer em mais de um século, né? Agora, hoje em dia, uma semana com uma máquina gigantesca daquela destrói em semanas, né? Não é à toa que a gente vê aí a cava que é aberta na Serra de Sarzedo, né? Como que é terrível. A gente olha para a serra e vê aquelas poeiras levantando, o coração bate forte, a gente não sabe se é alguma coisa que estourou, se é uma barragem que está rompendo. Quem vive nessa região de Birité, próximo da Lagoa, de Sarzedo, consegue ter essa visão para a serra, sabe que o tempo todo a gente está olhando para a serra. Quando vê uma fumaça, a gente se assusta, ou quando vê algum estrondo, a gente se assusta, né? Porque, infelizmente, é esse o território minado que as mineradoras deixam para a gente. E aí a gente sai também aproveitando que esse compromisso, né? Se o Henrique não conseguiu participar dessa, então vamos organizar outra, porque eu acho que é muito importante a fala dele para apresentar para a gente todo esse acúmulo, né? Desse processo aí que vem se arrastando. Vai lá, Frei. Ok, Marcos Ferreira, gratidão pela acolhida. Primeiro, cumprimentar a professora Lenice Paeta, né? E o Bruno Freitas, que já falou aqui, o Décio Rodrigues. Né? Eu assisti atentamente aqui a apresentação de vocês, né? Fiquei comovido em várias partes de ver assim, como é que uma atrocidade como essa ainda está insistindo em acontecer aqui nos queridos municípios de Birité, Sarzedo e Mário Campos. Então, eu sou Frei Gilvando Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra, que, para quem não conhece, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, é uma pastoral social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, já com 48 anos de história e de luta. Né? A missão nossa é estar ao lado dos camponeses e camponesas, entre os quais estão os povos originários, indígenas, povos e comunidades tradicionais, né? E no meio dos quais estão os agricultores familiares, né? Então, defendemos uma ecologia integral, uma sociedade com justiça econômica, com solidariedade social, com sustentabilidade ambiental, com respeito às próximas gerações. Então, a gente não pode admitir. Eu queria, Marcos, me somar aqui às falas com muita veracidade, contundência que você, Marcos, o Bruno, o Décio e a Lenice vem colocando, e dizer, olha, a mineradora Santa Paulina, conforme vocês já falaram aí, tem um histórico de prática de muitos crimes, né? Depois de ter minerado e causado muita devastação no querido município de Birité durante várias décadas. E foi tão criminosa que, há 13 anos atrás, em 2010,
ela foi proibida de continuar minerando, né? E deixou uma cratera imensa lá, né? A primeira vez que eu fui, para quem não conhece, essa cratera que é a mineradora Santa Paulina. Aliás, Marcos, queria já, primeira coisa aqui assim, repudiar, olha o nome, a mineradora, o nome da Santa Paulina. Eu até já mandei mensagem para a congregação das irmãs de Santa Paulina, dizendo, olha, atenção, tem uma mineradora lá em Ibirité e outros municípios que está abusando do nome da Santa, a Santa Paulina, que está na glória, partilhando Vila Plena. Ela deve estar tramando lá com Jesus Cristo e Deus, invocado sobre tantos nomes, para que venha a justiça divina. Porque é uma abominação, uma afronta, usar o nome de Santa Paulina para tocar para frente um projeto de morte, um projeto tipo dragão do Apocalipse, né? A primeira vez que eu estive lá e me mostraram a imensa crateras no plural, que essa mineradora Santa Paulina deixou, o Marcos está tentando mostrar um pouquinho aqui, ó, eu fiquei indignado. Essa cratera está no município de Ibirité, numa estradinha rural, indo para Casa Branca, no município de Brumadinho, mas a cratera está próxima lá do município de Sarzedo. E a primeira coisa que me chamou a atenção, além do horror da cratera deixada ali, é que o manancial de abastecimento público de Taboões, que é um dos 4 mananciais que abastece 100% da cidade de Ibirité, cerca de 200 mil pessoas e bilhões de seres vivos alimentados, e que abastece também os 160 bairros da região do Barreiro, em Belo Horizonte, e outras partes da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Eu fiquei estarrecido porque vi que as crateras estão literalmente ao lado do manancial de Taboões. A única distância que tem das crateras para o manancial de Taboões é uma estradinha de terra que vai de Ibirité para Casa Branca, para Sarzedo ali. Do outro lado da estradinha já está lá a cerca de arame com as placas assim, manancial de abastecimento público de Taboões, Copasa, mais na frente, manancial de Taboões, Copasa, Copasa, Copasa. Eu já fiquei estarrecido, falei, como é que pode ter acontecido no século XX, durante várias décadas, uma mineradora cavucando aqui, igual o diabo, um satanás, né? Uma coisa para lá de super exploradora, devastadora, cavucando nos lençóis freáticos ao lado de um manancial. Então, Marcos, o que é claríssimo, essa mineradora Santa Paulina, ela tem que ser proibida de reabrir a sua mineração agora, porque senão ela vai acabar com a água de, no mínimo, 700 mil pessoas, 200 mil de Ibirité e mais umas 500 mil dos 160 bairros da região do Barreiro de Belo Horizonte. Então, povo dos 160 bairros de Barreiro, abram os olhos, né, e preste atenção no que nós estamos denunciando aqui. Toda a querida população de Ibirité, pelo amor de Deus, vamos dar as mãos e se juntem nessa luta para impedir a reabertura, porque senão vai ser a morte de todo mundo. Como é que nós vamos viver sem água? Depois, gente, já que existe uma lei, desde 2000, proibindo passar carretas de minério na área urbana de Ibirité, aí agora a mineradora Santa Paulina tramando com o prefeito de Sarzedo para abrir uma estrada de 13 quilômetros, querem fazer uma estrada asfaltada de mão dupla que vai e que vem, para passar carretas e carretas. E se falar aí, Marcos, em 60 carretas de minério por dia, lembrar que é 60 que vai, 60 que vem, vai e volta. Então já pula para 120. E outra realidade, todas as vezes, quando essas grandes mineradoras falam número, né, para informar para o povo e para as autoridades, depois na realidade é 4 ou 5 vezes mais. Então, se eles já estão anunciando que vão passar 60 caminhões,
pode saber que será no mínimo 150 ou 200 caminhões para lá e 150 ou 200 caminhões voltando. Quer dizer, a vida vai virar um inferno. Outra coisa, agora no sábado, na véspera do Dia das Mães, eu quase chorei ao ver a professora Andresa, né, da querida cidade de Mário Campos, dando um testemunho aqui no lançamento de um livro sobre o preço de um crime socioambiental, sobre o que foi o crime da mineradora Vale a partir de Brumadinho. A professora Andresa e mãe diz assim, falou, olha, a mineradora Vale continua nos matando e me matando, porque há 4 anos atrás, ao matar meu filho, Bruno, ela dizia, matou o direito que eu tinha de ser chamada todos os dias de mãe. Falou, a mineradora também, Vale, matou o direito de eu me tornar uma avó, matou a minha posteridade. E lembrar aqui também que semana passada eu estive reunido com agricultores familiares da região do Capão, aí em Sarzedo, né, e fiquei também comovido ao saber que 2 escolas fechadas, escolas rurais, na região do Capão ali, vans da prefeitura de Sarzedo, pegando as crianças, levando para a cidade lá e tudo, e outro dia quase que trombou com essa carreta de mineração lá. Então vamos esperar mais para uma carreta dessa bater de frente com a van lotadas de criança em Sarzedo aí, para depois as mães, nossa, agora não terá meus filhos mais para me chamar de mãe? Isso é inadmissível, né? Outra coisa que precisa ficar bem claro aqui, essa mineradora Santa Paulina não pode ser reaberta porque ela vai afetar diretamente toda a população de Ibirité, ao acabar com as águas, com o meio ambiente, vai afetar diretamente toda a população de Sarzedo, da cidade do Campo, e também a população de Mário Campos, porque como o Marcos falou com muita propriedade aqui, o trajeto é passar, arrebentando a área da agricultura familiar em Ibirité e Sarzedo, depois passar dentro da cidade de Sarzedo e para passar em Mário Campos também, até chegar no terminal lá. Eu, Frei Gilvander, a professora Lenice, o Marcos, o Décio Marques, né, e o Bruno, e o Henrique Lazzarotti, né, a Geisa também, já participamos várias vezes de audiências públicas na Câmara Municipal de Mário Campos e vi lá mães pedindo, pelo amor de Deus, parem de passar carretas e caminhões de minério aqui na cidade de Mário Campos, não estão tolerando mais tanta poeira, rachando as casas, barulho 24 horas por dia, um inferno, né? O trânsito fica todo garrado, porque aquela fila de carretas uma atrás da outra. Então, gente, é uma atitude criminosa, é um crime brutal, hediondo, que essa mineradora Santa Paulina está propondo aqui. É tornar um inferno a mais a vida do povo desses 3 municípios, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, também Belo Horizonte e a região toda, que é região toda metropolitana de Belo Horizonte, que é um todo, né? Então, inadmissível. E para concluir a minha participação aqui, Marcos, queria lembrar também, pena que ali, ó, Marcos conseguiu mostrar aqui, para quem não conhece aqui, é um pouco das crateras que essa criminosa, reincidente, e que quer voltar a ampliar o crime, mineradora Santa Paulina está querendo colocar, deixou essas crateras aí, literalmente ao lado do manancial de abastecimento público de Taboões. Isso é um crime, é óbvio. E aí ela fala assim que vai tirar só 1 milhão de toneladas. Como o Marcos falou, é impossível que não tenha aí montanhas já de depósito de 1 milhão de toneladas. E depois, como nós sabemos, até como o desgovernador Romeu Zema agora, com a tal de uma reforma administrativa aí que está entregando as instituições do Estado mais para as mineradoras, ela sabe muito bem que a fiscalização está ficando cada vez mais escassa. Então fala que vai retirar 1 milhão de toneladas, e quem me garante que não serão 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de toneladas, né? Então não é inadmissível. Outro aspecto, Marcos, pena que o nosso advogado... Cadê os caras?
Ah, tem um videozinho bom aí, Marcos? Aí, Frei, desculpa, o vídeo soltou aqui, mas é porque você falou do vídeo do caminhão quase trombando Não, se você com o quiser escolar, mostrar eu aí, acabei mostra aí, meu achando irmão. ele aqui. Aí Mostra me mandaram ele aqui, posso colocar ele? Coloca aí, mostra Aí você vai comentando, então. Preste atenção. Senta aqui! Isso é um absurdo esse povo aí pra você ver. Nós dois não passa aqui não, vocês barram e jogam na água. Não, você tinha que era parar. E ele se vira e dá Ronaldo. Pode parar, Ronaldo. Ai, meu Deus. Pode parar, você tá com criança. Se vira. Manda voltar. Ele tá carregado ali, menino, isso aí é um perigo. Ele cava aquele lar dele ali, ele cai em cima de nós. Acerta aí pra mim lá, puxa minha mão pra nós. Dá um pique em pé. Você tá mal Dá um ali. pique em pé. Puxa Pra dentro. Puxa, puxa. Sim. Puxa mais um pouquinho. Aí, menos. Aí. Agora faz assim pra baixo. Sim. Aí, tá Vou morder essa orelha da abelha, tira essa orelha. Ô, cadê o radinho? Uai, desse jeito é difícil demais, ué. Senta. Nossa, mas esse caminhão é muito bom. Veja que absurdo dos absurdos, né? Uma van de crianças do município de Sarzedo correndo o risco de cair numa ribanceira porque numa estradinha apertada tá passando uma carreta de mineração. Tem cabimento um trem desse? A autoridade que autoriza isso é a autoridade criminosa. E aqui eu queria lembrar, pena que o nosso advogado Henrique Lazzarotti não está aqui, mas há poucos dias nós fizemos mais de 3 horas de reunião no Ministério Público de Ibirité com o promotor, Dr. Domingos de Ventura, né, Júnior, e lá nós discutimos isso, e o doutor Henrique Lazzarotti mostrou vários documentos lá, mostrando a série de irregularidades e de ilegalidades, de absurdos, de violência, de injustiças que permeiam esse projeto de retomada dessa mineração da Santa Paulina. Por exemplo, em 2021, 2 anos atrás, essa mineradora Santa Paulina vem insistindo. Aí, o corpo técnico da SEMAD, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Governo de Minas, soltou um laudo, um parecer de mais de 20 páginas, demonstrando lá que era impossível reabrir a mineração da mineradora Santa Paulina em Ibirité, por muitos motivos. Porque está ao lado do manancial de Taboões, aliás, são 4 mananciais na região ali, porque está no entorno do Parque Estadual Serra do Rola Moça, como a professora Lenice mostrou com toda a propriedade aqui, que é uma ilegalidade minerar ali, porque se essa mineradora for reaberta ali, será o fim, será o extermínio, será a dizimação de mais de 1.000 famílias de agricultores familiares que estão em Ibirité, em Sarzedo e em Mário Campos, né? Porque vai acabar com a água de no mínimo 700 mil pessoas e tal. Então vai colocando todas as ilegalidades lá. Isso há 2 anos atrás. O grupo técnico, com fotografia, analisando tudo, com parecer, com pé, com cabeça, diz, não pode reabrir a mineradora Santa Paulina. Mas eis que o desgovernador Zema, foi reeleito, fomentado por 11 milhões do acordão da mineradora Vale, né? Porque as instituições de justiça, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Defensoria Pública que participaram e assinaram esse covarde e brutal acordão, na prática, cacifaram a reeleição do governador Zema. Foi só ele ser reeleito, eis que agora, há um mês atrás, a mineradora apareceu com documentos em fajuto, de apenas 5 linhas, um chefe lá da cúpula da SEMAD, autorizando a mineradora minerar lá 1 milhão de toneladas, dizendo que não precisa de licenciamento ambiental. Mas que absurdo! Um cara da cúpula lá, que nós temos que saber o nome dele, porque o que ele fez é crime, porque está sendo contraditório, está ignorando, violentando, pisoteando num parecer técnico da mesma SEMAD, da mesma Secretaria do Meio Ambiente, tudo. Então, sabe, essa mineradora está em conluio com o governador Zema. Já sabemos que o plano do
desgovernador Zema, junto com os prefeitos de Sarzedo, de Ibirité, é arrebentar e devastar toda a região da Serra do Rola Moça. Nós não podemos admitir isso. Depois, gente, a gente precisa constatar. Eu acho que se a gente fosse pensar bem, se a gente tivesse uma sociedade realmente justa e democrática, com poder judiciário sério, só de levantar uma proposta dessa de retomar mineração ali no Serra do Rola Moça, ao lado do Manancial de Taboões, era um motivo suficiente para você colocar no banco dos réus, julgar e condenar pessoas e donos de mineradora como isso. Porque isso é uma infâmia, é um crime. O mundo todo, né, são assim, mais de 20 mil cientistas, né, naquele painel intergovernamental da ONU, vem nos últimos 20 anos dizendo, olha, estamos tendo aquecimento global, mudanças climáticas, agora é emergência climática. E emergência é negócio que a gente tem que estar atento. Por exemplo, as mineradoras aí com o terrorismo de barragem inventaram as tais de tocar sirene, né? Emergência, fica atento que toca a sirene. A sirene da emergência climática está tocando todos os dias pelo mundo afora. Há uns 4 anos atrás, tocou em Minas Gerais, matou 63 pessoas em Minas Gerais. Só no município de Ibirité, uma mãe morreu abraçada com 3 filhos, né? Em Belo Horizonte, mas 13 pessoas morreram. Outro dia, a sirene da emergência climática tocou lá no litoral norte de São Paulo, mais de 50 mortos. Outro dia tocou no sul da Bahia, mais de 100 mortos. Há uns meses atrás, tocou lá no Pernambuco, mais de 100 mortos. Então, está claro e que essa emergência climática é por causa da devastação ambiental que os capitalistas, o capitalismo, o agronegócio, as monoculturas, as mineradoras, os egoístas, aqueles que só pensam em dinheiro, né, são os vassalos, os adoradores do ídolo mercado e capital, estão causando, né? Estão provocando cada vez mais eventos extremos, cada vez mais letais. Então, nós não podemos admitir a reabertura dessa mineração. Já sabemos aqui, por exemplo, Belo Horizonte, há 130 anos atrás, quando foi feita a proposta de não dava mais para continuar a capital de Minas lá em Ouro Preto, tem que procurar outro local, colocaram aqui ao lado do Curral del Rei, porque pesquisaram que aqui tinha mananciais suficientes para abastecer uma cidade de até 3 milhões de pessoas. E ao passar quase 130 anos, Belo Horizonte tem cerca de 2 milhões e 400 mil habitantes. E se for considerar com as 34 cidades da região metropolitana, mais Belo Horizonte, já são quase 6 milhões de habitantes, que duplicou. E todo mundo sabe que com o crime da mineradora Vale em conluio com o Estado, que matou e sacrificou o Rio Paropeba, que era responsável por 50% do abastecimento público de BH, região metropolitana. Há uns 15 dias atrás, nós vimos a notícia aí, águas do Rio das Velhas, vermelho, igual o Mar Vermelho, porque a mineradora CSN rebentou uma barragem lá, matou um córrego, matança de peixes, né? E aqui em Belo Horizonte já matou o manancial da Pampulha, que era manancial de abastecimento, não é mais. Manancial de Águas Claras, que está atrás da Serra do Curral ali, uma cratera imensa que roubou mais de 2 quilômetros da quina da Serra do Curral ali. Então, muitos mananciais já foram sacrificados. Os 4 mananciais de Capão Xavier, que estão em Nova Lima, estão sendo sacrificados lá. Então, liberar a volta da mineradora Santa Paulina significa irmos de encontro ao abismo, significa provocar um apocalipse real, né? E aqui me faz lembrar, com isso eu termino, do grande xamã Davi Copanhalva, o grande sábio dos povos indígenas, nossos parentes Yanomamis, lá de Roraima, que escreveu um livrão, assim, quase 1000 páginas, chamado A Queda do Céu. E ele diz lá, os povos indígenas e os povos e comunidades tradicionais, entre os quais estão os camponeses, os agricultores familiares, estão segurando a queda do céu,
porque os capitalistas vão com essa voracidade toda e só pensam em dinheiro, em minério, como se nós comêssemos dinheiro, comêssemos minério, né, comêssemos ferro. Então, em nome da ética, em nome do bem comum, pelo direito da natureza, pelos direitos humanos fundamentais, fora a mineradora Santa Paulina, convidando todo mundo que está passando aqui embaixo na tela, né, para participar da audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, depois de amanhã, dia 17 de maio, agora 2023, às 10 da manhã, né, presidida lá pelo o deputado Marquinhos Lemos, da Comissão de Participação Popular, e também pelo deputado Leleco, uma audiência pública que vai acontecer, um requerimento aprovado a pedido de 18 deputados e deputadas da Assembleia Legislativa. Então, alto lá, porque se a comunidade rural, os agricultores estão de parabéns, lá da região do Capão, já se levantaram e bloquearam os caminhões lá durante alguns dias, a luta só está começando. Então, alto lá, fora Santa Paulina, respeite o meio ambiente, respeite as águas, respeite os povos, respeite os seres vivos e respeite as próximas gerações também, né? E que maravilha foi ouvir aqui, por exemplo, todas as colocações aqui da professora Lenice, do Bruno, do Décio, do Marcos, né? E o Bruno da FETAENG dizendo, olha, só em produção de chuchu, os municípios de Ibirité e Sarzedo, agora em 2022, 18 milhões de reais. Então, a agricultura familiar que gera muitos empregos, gera produtos para alimentar o povo, produção saudável, né? Respeitando a cultura camponesa, isso é que precisa continuar. Então, fora mineradora Santa Paulina. Ok, Marcos, obrigado. A gente sempre agradece aí de ouvir o senhor e de ver que o senhor está firme na luta aí, ajudando não, né? Construindo uma luta que é sua, que é nossa, porque a gente pode ficar falando que ajudando não, porque senão dá a impressão de que a luta tem dono, né? E o dono da luta é todas, é geral. Só vou compartilhar aqui também alguns comentários que ficaram faltando, e aí vocês vão olhando, porque aí na despedida vocês já podem ir comentando também. O Henrique colocou: é bom lembrar que a Santa Paulina sequer obteve a licença para retirar e escoar o minério, supostamente já lavrado anteriormente. O órgão ambiental do Estado de Minas Gerais indeferiu o pedido em parecer de mais de 20 páginas, por meio de uma canetada de 5 linhas com argumentos estupefácios. O superintendente amigo do Zema atropelou o parecer que indeferiu, o que é um absurdo. O próprio órgão faz um parecer falando que não pode, indeferindo, apresentando dados técnicos mostrando o absurdo que seria essa mineradora fazer o que ela está fazendo agora, e aí vem o superintendente com uma canetada de 5 linhas e autoriza, né? Um absurdo. Outra pessoa comentou, psicanalista Joabe Monteiro Souza: vamos fazer uma sobre a lagoa. Acho importante ter uma sobre a lagoa também, até porque a serra está conectada com a lagoa, né? Não são coisas dispersas. A água que chega na lagoa, ela não surge mágica, né? Ela precisa de vir de nascentes, ela passa pelo rio, até chegar na lagoa, essa água ela tem uma história que precisa se percorrer, e não existe recuperar a lagoa se a gente destruir a serra e as nascentes que abastecem essa lagoa, né? Então, importante dizer isso, porque a gente já ouviu na cidade, eu acho que não é esse caso, mas a gente já ouviu na cidade já a gente falando, em vez de falar da serra, fala da lagoa, né? Mas é importante sempre dizer que as coisas estão conectadas. A questão dos rompimentos, dos deslizamentos que tiveram, as questões da disposição da lagoa, dos ríferos, e principalmente a proteção das nascentes e da serra e do nosso aquífero, tem tudo a ver. Uma coisa não se resolve sozinha, né? Então, falar da serra também é falar da lagoa, falar das nascentes também é falar da lagoa, e é isso aí. Henrique falou, são 60 carretas de 30 toneladas em estradinha rural, que é um absurdo. 6 da manhã, de 6 da manhã às 18 horas do domingo, de domingo a domingo. Olha para vocês verem.
naquela estradinha, quem já passou ali pelo Capão deve saber, uma região linda, inclusive, quem nunca passou, aproveita, vai lá passar, vai lá visitar, tem uma cachoeira linda lá, na proximidade, porque é nosso patrimônio, é nosso território, e por isso que a gente também tem que se apropriar dessas lutas. Shirley Krenak comentou: o governo de Minas Gerais estão divulgando campanha do governo de Minas Gerais na Times Square, Minas Gerais, o centro do litígio. Essa é a frase nos prédios da Times Square. Que é isso, né? O governo aproveita que a gente não está lá na Times Square para fazer um escrache, aí eles fazem o que eles querem, né? Depois eu vou dar uma olhadinha nessa aí. A Vale matou a história ancestral do Rio Doce. Absurdo, né? O que a Vale fez no Rio Doce, assim como ela fez aqui também na bacia do Rio Paraopeba, são crimes que não tem preço, né? Mata vida, mata um bioma, polui um rio, destrói as relações sociais, econômicas que são seculares, né? Que a Lenice bem relembrou aí a importância da agricultura nessa região nossa. A Geisa comentou: a mineradora Santa Paulina inviabiliza os modos de vida das pessoas. O Cícero veio e colocou: isso é uma afronta ao meio ambiente. A Geisa colocou: tem a Agenda 2030, que é um acordo internacional com a ONU que prevê preservação do meio ambiente e a erradicação da fome e pobreza. O que vemos? Tudo ao contrário, na contramão do acordo. Terrível, né? E a Quarentena Live colocou: a live foi ótima, parabéns a todos e a todas e a todos envolvidos. Obrigado aí, é sempre bom ter a presença de todos, todas e todos aqui acompanhando essas lives, né? E aí também, aproveitar para passar para... Como não teve outras perguntas, Frei, o Décio e o Bruno responderam perguntas, né? E aí, então, como não teve outra pergunta agora que eu não vi, vou pedir que vocês finalizem e já vai colocando também o que vocês acharam desse comentário, outras questões que possam colocar, viu? Pode começar, Lenice. Sim, obrigada. Eu queria até fazer um comentário mesmo. Foi ótima a colocação da Shirley Krenak, a liderança indígena Shirley Krenak. Agradecemos aí a sua participação, Shirley, porque, de fato, agora eu vi também a notícia, né, que a gente sabe que o governador Zema está nos Estados Unidos em uma reunião de empresários, não é? E eles estão lá fazendo um anúncio na Times Square, né, de um grande outdoor iluminado, deve ter sido caríssimo, enfim, fazendo a propaganda do Vale do Lítio, que é o projeto de mineração no Vale do Jequitinhonha, inclusive com o mapa do Brasil, enfim, e com o estado de Minas Gerais deformado. Isso é gravíssimo, gente. Isso está lá nos Estados Unidos agora. E ele falando que o Vale do Jequitinhonha é o futuro Vale do Lítio. Isso só mostra a gravidade em que nós nos encontramos. Por isso que nós estamos aqui denunciando a omissão dos órgãos ambientais do governo atual, que é o governo Zema, que é um governo que é parceiro das mineradoras e do agronegócio. Então, é muito grave o que está acontecendo no caso específico da citação desse outdoor do Vale do Lítio, no Jequitinhonha, lembrando que lá onde eles estão querendo se implantar, que é no Lagoão, é uma área de proteção ambiental, no entorno dela é lotado de comunidades quilombolas. Fora que no município de Araçuaí também tem comunidades indígenas, como os Pancararu, por exemplo, né? Então, quer dizer, é um quadro gravíssimo esse que nos foi citado agora, né, do centro do lítio. Querem fazer do Jequitinhonha um local que já é do semiárido, o lugar onde tem água é o aquífero do Vale do Jequitinhonha, na região de Araçuaí, né? Querem, então, né, instalar uma mineradora dessas proporções. É disso que nós estamos falando. E aí, para fechar, eu queria só ter um comentário que o Frei Gilvander colocou, né, sobre a comunidade de Mário Campos, que denuncia e reclama, né, e denuncia mesmo os caminhões que passam lá.
né? E que e poluem completamente a comunidade, incomoda a comunidade, enfim, traz a poluição no ar. Agora, o que eu queria dizer, pensa esses caminhões passando no bairro Brasília. Antes de chegar em Mário Campos, eles teriam que sair dessa estrada de 13 quilômetros e passar dentro do bairro Brasília, que já é um bairro em Sarzedo extremamente maltratado, pois ali descem já os caminhões da Itaminas e que poluem aquela comunidade. É uma comunidade maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer muito, participar de várias reuniões no bairro Brasília, e participar de várias reuniões em casas de família, na época em que eles estavam expostos à possibilidade, né, da barragem da Itaminas explodir, né? E nós fizemos várias reuniões lá, né, antes, né, desse trabalho, e a gente espera que esteja acontecendo, de descomissionamento da barragem, para garantir a segurança para a comunidade do bairro Brasília. Todavia, os caminhões continuam passando lá, e é um local extremamente poluído. A gente olha, né, para as lâmpadas dos postes à noite, no bairro Brasília, a gente vê aquele marrom, né? Aquele mormaço marrom de pó de minério. Isso só passando, não é? Os caminhões de Itaminas. Esses caminhões que virão, o que eles querem, que é claro que nós não vamos deixar, vindo lá da mineração Santa Paulina de Ibirité, vão passar também dentro do bairro Brasília. Isso é muito grave. Então, eu queria aqui também fazer essa denúncia, acrescentar essa questão já posta pelo Gilvander, né, da CPT, sobre essa questão dos caminhões, do fluxo de caminhões, que é impossível. É uma irresponsabilidade da Prefeitura de Sarzedo permitir o aumento de fluxo dentro do município, seja indo para o lado de Mário Campos ou não, né? E a comunidade, e os moradores, e a população de Sarzedo, e a saúde da população de Sarzedo. Então, eu queria reforçar isso e dizer que aí, com relação a Ibirité, que nós queremos muito, que a gente vai lutar até o final e denunciar, sim, a mineração Santa Paulina e qualquer outra que pretenda se instalar dentro do município de Ibirité. A nossa luta é, né, Ibirité livre da mineração. Da mesma forma que a gente também vai fazer de tudo e vai apoiar sempre a luta da população de Sarzedo, que ela se livre da minerodependência, que a Itaminas impõe à sua população, através de parcerias, de conluio com o poder municipal de Sarzedo. Então, a gente quer isso, que o povo, comunidade do Capão da Serra possa, né, ser livre nos seus direitos enquanto agricultores familiares. E a gente deseja muito, né, que a minerodependência acabe de uma vez por todas no município de Sarzedo. Salve o município de Sarzedo, salve a comunidade Capão da Serra. Vai lá, Frei. Maravilhosa. Ô, Marcos, Lenice, gratidão por essa aula de luta que você está nos dando aqui. Marcos, eu queria só acrescentar o seguinte, olha, primeiro, esperamos, e a intuição, falei aqui antes, nós fizemos mais de 3 horas de reunião com o Ministério Público de Minas Gerais, aí em Ibirité, com o promotor Domingos Dutra, e ele ficou muito indignado, sabe? Então, nós esperamos que o Ministério Público, na pessoa do Dr. Domingos Ventura, seja contundente e implacável para exigir a paralisação e que se coloque esse projeto no saco e suma com ele e não permita. E que o Poder Judiciário seja. E alerto aqui que o prefeito de Sarzedo, se continuar com esse conluio aí com a mineradora, ele precisa sofrer um processo por improbidade administrativa, porque um prefeito
e os vereadores devem administrar a cidade e o município para o bem do povo e com respeito ao meio ambiente, seguindo a Constituição brasileira. E um prefeito que está em conluio com a mineradora, já fazendo termo de ajuste de conduta, uma excrescência que o Ministério Público criou para se fazer uma estrada lá para beneficiar a mineradora, isso é uma ação inconstitucional, ilegal, porque isso é matar o seu próprio povo, né? Colocar em risco as crianças aí do Capão, de toda a região, infernalizar a vida de toda a população, autorizar que um dragão do apocalipse desse possa girar aí, né? E depois queria terminar, Marcos, alertando aqui, gente, mineradora, elas fazem tanta propaganda porque o que elas fazem é sacrificar no altar do Deus idolatrado do mercado os povos, os ecossistemas, né, toda a biodiversidade, os animais, os humanos e os não humanos. Se a gente conhece de perto as cidades e os municípios aonde está acontecendo processo de mineração, a gente percebe que é mentira quando a mineradora fala assim, não, nós vamos começar um projeto de mineração aqui para trazer desenvolvimento econômico, para gerar emprego para a cidade, para a região. Mentira! Quando uma mineradora gera 5 empregos, ela causa 5.000 desemprego. Quando ela não... Todas as cidades não traz desenvolvimento econômico, traz miséria, mata a agricultura familiar, acaba com as águas, né? Traz uma doença que mata mais do que câncer, chamado mineriodependência, porque todos os municípios de Minas Gerais, antes da mineração, tinha muito mais meio ambiente preservado e os povos viviam com mais qualidade, porque tinha uma economia diversificada, tinha agricultura familiar, tinha pecuária, tinha artesanato, tinha turismo cultural, ecológico e tudo. Aí quando chega só a mineração, aí fica todo mundo aquilo, vassalo e escravo dela. Depois, mineração traz também epidemia quando as pessoas vão adoecendo, aos poucos, depressão muitas vezes é antessala para o suicídio. Já tem dados informando que só no município de Brumadinho, nos últimos 4 anos, depois do crime e tragédia, mais de 150 pessoas suicidaram. Agora, no último sábado, na véspera do Dia das Mães, escutei a Eliana Marques, lá da comunidade de Cachoeira do Choro, em Curvelo, dizendo, só na minha comunidade, nos últimos 4 anos, 10 pessoas suicidaram. Então, mineradora gera desertificação dos territórios, assassinato das águas, né? Miséria, prostituição, poluição, doença, depressão, suicídio, vida infernalizada. Se alguém tem dúvida disso, vá visitar Itabira, que é a cidade nascedora, mais de 80 anos de mineração lá. A cidade está dentro de crateras de mineração. Itabira já tem tese de doutorado na USP, comprovando que Itabira se tornou a cidade do Brasil campeã em depressão e em suicídio, porque as pessoas inalam, respiram aquela poluição no ar o tempo todo, né? Lá é só sujeira, o povo vive limpando, você chega, você está a casa toda cheia de poeira, pelo amor de Deus. Vai em Barões de Cocais, amanhã vai ter audiência contra a mineração em Barões de Cocais, vai lá em Conceição do Mato Dentro, né? Ver o que a mineradora Anglo América está lá sacrificando. Quando passa as carretas assim, racha as casas, poeira, acidente um atrás do outro, prostituição que gera na cidade, trabalho escravo. Há uns 3 anos atrás, o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal pegou mais de 150 trabalhadores escravizados, muitos haitianos, na mineração lá em Conceição do Mato Dentro. Lá já teve até jovem que suicidou, se pendurando numa árvore lá, porque está debaixo da barragem, né? Então, em todos os lugares onde mineração se coloca, é como um dragão do apocalipse. Então, gente, por amor à vida, por amor às crianças, por amor às próximas gerações, por amor ao próximo,
por amor à biodiversidade, né, pelos direitos da natureza, pelo direito dos passarinhos, dos animais, dos cachorros, dos gatos, dos grilos, né, das plantas. Pelo amor de Deus, não vamos deixar essa mineradora Santa Paulina se reinstalar em Ibirité, porque ela vai ser um rastro de devastação e de morte para os povos de Ibirité, de Sarzé, de Mário Campos, dos 160 bairros do Barreiro, em Belo Horizonte, de toda a região metropolitana aqui. Nós defendemos a vida e, por isso, fora a mineradora Santa Paulina. Quem puder, largue o serviço e vá participar conosco depois de amanhã, dia 17 de maio, agora às 10 da manhã, na Assembleia Legislativa, de uma audiência pública, onde várias lideranças estarão lá discutindo e mostrando para a sociedade as injustiças, as violências brutais que está sendo tramado nesse projeto ilegal, como o nosso advogado Henrique Lazzarotti demonstrou aqui. Tinha um laudo da própria Secretaria do Meio Ambiente do governador de Minas, de 2 anos atrás, que em 20 páginas mostrava a série de irregularidades, e não pode reabrir a mineração. E agora, caboclo com um cargo de confiança em apenas 5 linhas, autoriza a mineradora Santa Paulina. Então, alto lá. E nós vamos, se necessário, vamos seguir essa luta, se necessário, judicializando, fortalecendo, e conclamamos todos. Venham conosco, porque essa luta é justa, é necessária, é sagrada. Obrigadão, Marcos. A gente que agradece todo mundo aí de casa. Obrigado aí pelos comentários que tiveram aqui. A Quarentena Live falando, ótima live, parabéns a todos e todos. Zema foi vender o que... Falando sobre a questão do Zema nos Estados Unidos. Zema foi vender o que restou da colonização portuguesa de exploração ao Tio Sam. Foda, né? Tenso. Mas é isso então, gente. Vamos seguir nessa luta. Quarta-feira, audiência pública às 10 horas da manhã na Assembleia Legislativa. Se tá com vergonha de ir sozinho, manda mensagem aqui no movimento que a gente se encontra para ir junto. Algumas regiões parece que estão organizando até van, até ônibus para ir. Então, vamos ir colocando esse espaço, aparece na Assembleia, pode mandar mensagem para qualquer uma das pessoas que vocês viram aqui na live, pode mandar mensagem na página do Serra Sempre Viva, que a gente organiza direitinho para irmos juntos para essa atividade que vai ser muito importante. Agradecer de novo o Frei Gilvander, agradecer a Lenice, está sempre aí junto com a gente, disponível, construindo na luta e também apresentando esse acúmulo aqui nas lives para a gente. Vamos lá, gente. Boa noite, bom descanso, que amanhã tem mais e quarta todo mundo na Assembleia. Valeu, um abração. Parabéns pela condução, Marcos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar.